Há mais de 15 anos, assistimos a um duelo mítico no mercado de smartphones, Apple contra Samsung. Dois gigantes que anualmente se enfrentam para impor sua visão do celular e atrair os consumidores. No canto azul, a Apple, com inovação controlada, design minimalista e experiência do usuário bloqueada em um ecossistema ultra fluido. Desde o lançamento do primeiríssimo iPhone, em 2007, a marca da maçã se estabeleceu como a referência do topo de linha, e os números falam por si mesmos. 225 milhões de iPhones vendidos em 2024, representando 18% do mercado global, segundo o Canalys. O iPhone está entre os 10 smartphones mais vendidos do mundo, com o iPhone 15 na liderança. No canto vermelho, Samsung lidera em diversidade. Um gigante que produz smartphones para todos os gostos e faixas de preço, sempre na vanguarda da inovação tecnológica. Em 2024, a empresa coreana vendeu 222 milhões de smartphones, atrás apenas da Apple. Com vários modelos no topo, especialmente o Galaxy A15 e o Galaxy S24 Ultra, a Samsung continua sendo o único concorrente capaz de acompanhar a Apple a longo prazo. Você sabe disso se for assinante do canal após os vídeos sobre HTC, LG, Motorola ou ainda Nokia. Mas essa rivalidade vai muito além dos volumes de venda. Ela incorpora duas visões opostas do smartphone. De um lado, um universo fechado, controlado, focado na simplicidade, segurança e exclusividade. Por outro lado, vivemos em um mundo mais aberto e personalizável, porém também mais fragmentado. Olá, equipe Mindset. Após o vídeo sobre o eterno duelo entre McDonald's e Burger King, muitos de vocês nos pediram para analisar essa batalha igualmente mítica. Como sempre, seus comentários são o verdadeiro tesouro, então continuem compartilhando conosco. Neste vídeo, vamos decifrar as razões desta luta de titãs e tentar responder a uma pergunta que muitos nos fazemos. A Apple é realmente intocável no topo? A Samsung ainda tem um trunfo para retomar o trono? Ou será que concorrentes à espreita vão virar a mesa? São várias perguntas, mas vamos lá. Voltemos para 2007. O mundo dos celulares era dominado por gigantes como Nokia, BlackBerry ou Motorola. Esses celulares flip, ou com teclado físico, dominavam o mercado. A ideia de uma tela touchscreen sem botões soava quase futurista. Na época, algumas marcas como HTC já haviam tentado a aventura do toque. E se você viu o nosso vídeo dedicado, sabe do que estamos falando. Mas suas interfaces permaneceram complexas, pouco intuitivas e bem longe do que o grande público esperava. Então, de repente, a Apple entra na arena. O primeiro iPhone chega como uma bomba tecnológica, uma tela capacitiva, multi-touch, uma interface projetada para os dedos, um navegador web fluido e, acima de tudo, uma promessa de experiência do usuário radicalmente diferente. Pela primeira vez, um smartphone parecia um objeto simples, elegante e prático, mudando a dimensão desse dispositivo. Diante dessa revolução, os antigos líderes vão embora e na Samsung é hora de contra-atacar. Já consolidado no mercado de eletrônicos, o gigante sul-coreano precisa acelerar. Em 2010, ele lança seu próprio concorrente, o Galaxy S. Inspirado pelo iPhone, ele roda no Android e marca o início de um duelo no topo. Porém, essa rivalidade logo irá além da tecnologia. Em 2011, a Apple processa a Samsung por suposta cópia de design e interface. Será o início de uma guerra judicial sem fim, com processos em mais de 10 países, bilhões de dólares em jogo e uma tensão cortante. Contudo, a Samsung não recua, mas avança com mais vigor e rapidez. A vantagem é que fabrica boa parte de seus componentes, como as telas Active Matrix, Organic, Light Emitting Diode, processadores e sensores de foto. Esse controle, a cadeia de produção, permite inovar rapidamente e adaptar os modelos às tendências mais recentes. Seja com o Galaxy Note, S ou Fold, a Samsung impõe sua própria visão do smartphone. Apesar dos volumes de venda frequentemente superiores aos da Apple, a Samsung ainda não alcançou o mesmo prestígio. O iPhone permanece um objeto de culto e um símbolo. No campo da imagem de marca,
a Apple mantém uma vantagem difícil de ser alcançada. A rivalidade entre a Apple e a Samsung vai além dos smartphones, perdurando por anos. É uma oposição filosófica e cultural, uma forma radicalmente diferente de conceber a tecnologia. Dois mundos com línguas distintas, mas com o mesmo objetivo: conquistar o coração e a carteira dos usuários. Apple é a maestria absoluta. Um ecossistema trancado, meticuloso, pensado para oferecer uma experiência fluida, simples e sem problemas. Hardware, software e serviço são desenvolvidos internamente para funcionarem em conjunto. O resultado é uma interface simplificada, segurança reforçada e consistência que transmite perfeição. Essa perfeição tem um preço: pouca liberdade, personalização e espaço para sair do padrão. A Samsung, por outro lado, aposta na diversidade ao usar o Android, um sistema mais aberto, que, inclusive, analisamos detalhadamente em vídeo. O gigante coreano pode oferecer uma gama ultra ampla, de smartphones de entrada, por menos de €200, até modelos ultra premium como o Galaxy S Ultra ou o Galaxy Z Fold. É também um campo de constante experimentação. Tela dobrável, sensor de foto enorme, bateria extra grande e carga ultra rápida. A Samsung avança em passos largos. Porém, essa abertura também tem um preço: menos consistência, atualizações mais lentas e experiência do usuário variável entre modelos. No fundo, a questão pode ser: o grande público prefere uma experiência fechada e perfeitamente afinada, ou total liberdade com algumas imperfeições? Na disputa Apple versus Samsung, o foco está nos números de vendas. Porém, a real batalha ocorre em outro âmbito. Não só na venda de smartphones, mas na habilidade de reter o usuário. Afinal, ao comprar um iPhone ou Galaxy, o cliente não adquire apenas um telefone. Ele adentra um universo, um ecossistema, que influencia todas as suas escolhas vindouras. É nesse ponto que a Apple mostra seu trunfo. A Apple construiu um ecossistema fechado e coerente, onde tudo funciona em perfeita harmonia. Se você tem um iPhone, ele se conecta instantaneamente ao seu MacBook, iPad, Apple Watch ou AirPods. Você inicia um e-mail no celular e o finaliza no computador. Com o iCloud, AirDrop ou Handoff, tudo é sincronizado em tempo real, sem atrito. E quanto mais você entra neste universo, mais difícil se torna sair dele. Porque nenhum outro ecossistema oferece essa fluidez, essa estabilidade. E como a Apple controla tudo, do hardware ao software, a experiência é otimizada de ponta a ponta. É essa consistência que fideliza a impressão de que não podemos mais viver sem, uma prisão dourada às vezes. Porém, essa estratégia também possui limitações. A Apple impõe várias restrições, tornando difícil instalar aplicativos fora da App Store sem manobras complexas. A compatibilidade com produtos de outras marcas é baixa. Mudar de marca é desanimador quando se tem vários produtos Apple. Este modelo funciona perfeitamente para manter os usuários conquistados, mas pode desencorajar aqueles que buscam mais liberdade de personalização ou flexibilidade. A Samsung optou por uma abordagem mais aberta e diversificada, diferente da Apple, que controla todo o seu ecossistema. Ela usa o Android, desenvolvido pelo Google, tendo que lidar com um ambiente que não controla totalmente. Ela pode personalizá-lo com sua interface One Interface do usuário, mas ainda está limitada no que pode oferecer. Porém, essa abertura o oferece benefícios reais. Os produtos Samsung são compatíveis com diversos serviços e dispositivos. O usuário pode instalar o que quiser, personalizar a interface, alterar as configurações profundamente. A Samsung oferecerá uma ampla gama de telefones, desde modelos acessíveis até os ultra premium. Cada pessoa pode encontrar o que busca, mas essa abordagem também traz desafios. A Samsung não controla totalmente a experiência do usuário, que evolui conforme o ritmo do Google. Embora a Samsung ofereça serviços próprios, como Samsung Pay, Samsung Cloud, fones de ouvido e relógios Galaxy, seu ecossistema ainda é menos integrado que o da Apple. Menos restritivo, o que pode ser uma força ou fraqueza, dependendo da perspectiva. Outro problema, mais técnico, refere-se à fragmentação.
Porque a Samsung oferece dezenas de modelos diferentes. Cada inovação, cada atualização deve ser adaptada a toda essa diversidade. O resultado é que o desempenho varia entre os telefones. As atualizações chegam em ritmos diferentes e a experiência geral pode faltar consistência, prejudicando a fidelização. Mas cuidado, o desafio é enorme. Nos próximos anos, a verdadeira batalha não será apenas sobre as características técnicas. Também será disputado sobre a experiência completa, sobre a capacidade de oferecer um ecossistema integrado, fluido e envolvente. Hoje, a Apple tem uma vantagem que é certa, mas a Samsung ainda tem uma carta para jogar. A Apple pode melhorar sua posição se integrar seus produtos, criar alternativas ao Google e aprimorar a experiência do usuário, mantendo sua diversidade. Ele poderia voltar aos holofotes não apenas como fabricante de smartphones, mas como um verdadeiro criador de ecossistemas. Hoje, a questão não é mais apenas quem vende mais. Ela é muito mais profunda do que isso. Em termos de rentabilidade, fidelidade do cliente e imagem de marca, a Apple se destaca. Então, a Samsung ainda pode esperar reverter a tendência ou a dominação da Apple agora está fora de alcance. Primeiro, precisamos falar sobre a imagem. A Apple construiu uma identidade forte, única e quase icônica. Um iPhone não é apenas um telefone, é um símbolo, um marcador social. Cada novo modelo cria um evento, alimenta as conversas, provoca filas nas App Stores. Não é apenas uma questão de tecnologia, mas também de desejo. A Samsung ainda tem dificuldade em reproduzir isso. Esses modelos de alta qualidade são melhores em alguns aspectos técnicos, mas não geram o mesmo entusiasmo. O desafio é como criar uma conexão emocional forte com os usuários. A fidelidade dos clientes é outro ponto crucial. Nesse quesito, a Apple supera de longe a concorrência. Uma vez que você entra no ecossistema da Apple, torna-se muito difícil sair. Cada dispositivo é planejado para reforçar o uso dos demais. É fluido, simples e coerente. Samsung, apesar de seus esforços, não consegue bloquear seus usuários com tanta eficiência. Seu ecossistema mais aberto facilitará a transição para outras marcas. Essa flexibilidade, apesar de atraente no início, pode custar caro em termos de fidelização. Apesar disso, a Samsung possui várias vantagens, com a inovação sempre no centro de sua estratégia. Ele impôs as telas Active Matrix, Organic Light Emitting Diode, sensores de foto de alta resolução e carga ultra rápida. Ele também lançou os primeiros smartphones dobráveis, enquanto a Apple ainda mantém formatos mais clássicos. Tecnologicamente, a Samsung frequentemente lidera, mas onde a Apple realmente se destaca é na sua capacidade de transformar cada inovação em uma experiência concreta, fluida, integrada que os usuários adotam. Um avança rápido, o outro corretamente, sem perceber. No centro de tudo está o ecossistema, o ponto fraco da Samsung. Mesmo com ótimos produtos, a inconsistência global pode impedir o apego. A Apple transformou seu universo em uma prisão dourada, agradável e tranquilizadora, onde tudo é planejado para minimizar atritos. Samsung, apesar de seus esforços com o One Interface do usuário Samsung Pay ou seus acessórios Galaxy, continua dependente do Google. Enquanto não controlar toda a experiência, será difícil para ele propor uma alternativa tão poderosa. No entanto, nada está definido. A Samsung tem os recursos, o know-how e a agilidade para evoluir seu modelo. Ele pode reforçar a integração de produtos, fortalecer a marca, melhorar a fidelização e oferecer uma visão mais clara do que é ser um usuário Samsung. Enquanto essas alavancas não forem totalmente ativadas, a Apple continuará reinando firmemente em seu trono. A Apple vende não apenas telefones, mas um estilo de vida. Esse confronto pode logo deixar de ser notícia. Enquanto Apple e Samsung duelam sob os holofotes, outra batalha se prepara nos bastidores. O mercado está evoluindo com outsiders ambiciosos, como a Xiaomi, ganhando terreno estrategicamente atrás dos dois gigantes do setor. Antes vista como uma marca de baixo custo, a fabricante chinesa agora é a terceira maior do mundo, resultado de um esforço estratégico. Produtos bem acabados, preços muito agressivos, ascensão progressiva, a Xiaomi está cada vez mais atraindo, especialmente nos mercados emergentes.
Em 2024, a empresa vendeu mais de 168 milhões de smartphones, um número respeitável que continua a crescer. Atrás dele, temos a Honor, ex-subsidiária da Huawei, que está fazendo um retorno impressionante e ressurgindo, como vimos recentemente em um vídeo, com uma estratégia bem afinada. Posicionamento premium e acessível, design sofisticado e inovação controlada. A marca retorna com força ao mercado europeu, buscando seu espaço. Por sinal, testei um recentemente e fiquei bem impressionado. O Google, gigante americano, ainda não vende em massa, mas seus smartphones Pixel evoluem anualmente. Eles oferecem uma experiência Android pura, atualizações prioritárias e integração avançada de inteligência artificial. Para os usuários mais aficionados por tecnologia, isso começa a fazer a diferença. Não podemos esquecer a Huawei, que, mesmo com as sanções americanas, segue inovando e sendo uma forte concorrente no mercado chinês. Com seu próprio sistema operacional, Harmony, sistema operacional, a Huawei tenta retomar o controle total de seu ecossistema, à maneira da Apple. Então, é claro, nenhum desses atores ameaça diretamente a dominação da Apple e Samsung em escala global. As marcas estão crescendo, conquistando o mercado e se consolidando de forma duradoura no cenário atual. A história nos ensina que, na tecnologia, impérios podem ruir rapidamente. Então, é um duelo eterno ou um trono a conquistar? O campo de jogo mudou hoje. Não se trata apenas de vender um telefone, mas de uma guerra de ecossistemas, serviços e relações duradouras com o usuário. Neste campo, a Apple obteve uma vantagem difícil de recuperar. A Samsung ainda pode reverter essa tendência. Claro, mas com uma condição: não se basear apenas na inovação bruta, mas construir uma visão global, coerente e envolvente. Criar um vínculo, uma promessa, um estilo de vida. E é aí que tudo vai acontecer. E se nenhum nem outro se adaptarem rápido o suficiente, talvez um estranho simplesmente venha e vire a mesa. Isso que poderia levá-los a acabar como a LG gigante inovadora que desmoronou após erros estratégicos, como vemos no vídeo exibido.